Olá a todos, e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para falarmos de remédios homeopáticos. Estamos falando do medicamento arsênico albo. Nós falamos no vídeo anterior das características emocionais do remédio arsênico albo, e agora a gente vai falar dos aspectos físicos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiros, homeopata, acupunturista, fisioterapeuta, especialista em desintoxicação, ok? Então, vamos lá. Dividir aqui o nosso material e vamos dar ênfase nos aspectos físicos do medicamento arsênico albo. Gente, eu tentei muito, fazer um resumo do remédio que coubesse, que fosse bastante conciso, mas é um remédio tão importante, gente, que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para alguns detalhes, né? Então, vamos lá. Características físicas, né? Então, gente, queimação intensa na boca, né? Aftas, mau hálito. Aqui um resuminho das características mais importantes, tá, gente? Então, sensação de queimação, boca, aftas e mau hálito, asma, respiração ofegante, dificuldade de ficar deitado, gastrite, diarreia e vômitos. Eu uso muito esse remédio para isso. Dor e ardência no estômago, acompanhada com esgotamento físico. Fluxo menstrual abundante, leucorreia ardente, coceira genital, inquietude ao dormir, movendo constantemente, certo? Gente, eu decidi separar um pouquinho de sistema a sistema as principais características, tá bom? Então, em relação à cabeça, né, sensação de dores intensas, principalmente com uma sensação de queimação, tá? Muita sensibilidade ao toque, queda precoce de cabelo e caspa, presença de vertigens e tonturas que se agravam à noite, tá bom? Então, sempre pensar que sensação de queimação, mesmo que seja na cabeça, tem cobertura de arsênico albo. Vertigem, né, chamam bastante atenção. Olhos, né, com lacrimejamento ácido, né, coriza ácida no nariz, né, ou seja, tudo que queima, a gente está falando de arsênico. Fotofobia, né, pessoas magrinhas, baixinhas com fotofobia, a gente pode pensar em arsênico. Pálpebras avermelhadas. Em relação aos ouvidos, né, presença de secreção purulenta, mau cheiro. Aqui, cuidado com mercúrios, né? Mercúrios também tem muito mau cheiro, acompanhado de dor intensa, sensação de entupimento, dificuldade de ouvir a voz humana, tá bom? Então, é um remédio aqui importante para questões de surdez. Chama a atenção porque esse remédio muito pouco é falado para essa questão de surdez, né? Nariz com secreção escoriante, ardente. Olha aqui, herpes labial que sangra, principalmente após emoção. Então, quando a gente escuta assim, nossa, a herpes estourou porque passou por uma situação de muito estresse, né? A gente pode pensar em arsênico albo também. Espirros, febre do feno, secreção aquosa, a gente pode pensar em arsênico. Rosto com uma tendência pálida, edemaciada, suor frio, queimação intensa, dor em agulhadas, presença de acne, olha só, principalmente acne nessa região próxima aos lábios, principalmente nessa região do queixo, né? Gente, estômago, abdômen, aquele estômago quente, né? Com queixa de dor estomacal, náusea constante, aversão ao cheiro, sede intensa, mas que consome líquidos em pequenas quantidades, cólera e disenteria em crianças, em adultos também, tá? Eu uso muito isso para adultos. Tem coberturas para hemorroida, prolapso de ânus, sistema urinário, né? Urina ardente,
involuntária. Gente, isso aqui é muito comum em pessoas de mais idade, tá bom? Perdas involuntárias de urina, entendeu? Com uma urina, com uma sensação de uma urina ardente, a gente pode pensar em arsenicóbum também. Saúde tanto masculina como feminina, né? Então, edema de escroto, úlceras, inflamações na partes pudendas, câncer de útero, nos ovários, né? Grande quantidade de sangramento menstrual, principalmente com sangue escuro. Sistema respiratório, né? Falta de ar, sensação de cansaço, piora com os odores, né? Tosse seca, gangrena dos pulmões, manchas amareladas no tórax. Então, gente, o sistema respiratório também é um sistema muito importante, né? Então, asma, pacientes com essa necessidade de ar, dispneia, tosse seca, muito característica de asma, tá? Vamos elencar arsênico alto, tá bom? Coração com palpitações intensas, angústias, uma fraqueza extrema muito grande, né? Pele, né? Pele com formigamento nos dedos, né? Dor ao caminhar, tremores, pele seca, gente, isso aqui no idoso, tá? É bastante importante. No sono, né? Sono inquieto, medo da morte, fala durante o sono, febre alternando com calafrios. Mas, gente, eu confesso que é um remédio que eu uso muito pouco para febre, tá? Eu uso quando a gente tem febre por problemas, assim, quando a gente tem diarreias, quando a gente tem uma infecção intestinal e a presença de febre, aí eu uso o arsênico alto. Para questões respiratórias, assim, de gripe, né? A pessoa teve por infecção de vias aéreas superiores, ou por uma queixa de gripe, eu prefiro o Gelsênio, tá? Mas podemos elencar aqui o arsênico alto quando você tem uma febre mais de característica por uma infecção intestinal. Ah, mas existem viroses que têm os dois, né? Que a gente tem questões de mialgia, dores, né, nos músculos, aquela sensação de gripe, né? E ainda por cima, diarreia. Ok, se for misto, o arsênico album também está valendo. Já usei bastante nesse tipo de situação, né? E modalidades, né? Piora muito à noite, eles pioram muito à noite, piora com frio úmido e ao deitar-se. Aliás, o descanso é uma coisa que o arsênico albo se ressente bem, tá? E melhora com calor, com movimento, principalmente movimento moderado, ambientes secos e ambientes aquecidos, certo? Gente, é muita coisa que o arsênico albo traz pra gente, né? Não tem... infelizmente, é muita informação, né? Mas a gente tenta reduzir, sempre tem esse aspecto que é importante falar, né? Então, por exemplo, a questão do tremor nos dedos, eu sigo tanta gente com tremor na ponta dos dedos, tremor, digo não, formigamento na ponta dos dedos, para um remédio tão comum, né? Homeopático, né? Remédio homeopático comum. Então, essa questão da surdez, do envelhecimento, questões da pele, questões dessa parte neurológica, né? Nas paralisias, vocês viram que em arsênico albo isso foi pouco, porque a gente vai ter outros arsênicos para falar, né? Lembrando disso. Mas sim, a gente pode pensar sim arsênico albo para questões de inervação, apesar de não ter sido levantada nessa lista. Então, ou seja, vale a pena às vezes olhar, pontuar alguns detalhes, e foi essa a minha intenção hoje. Mas, gente, existem vários vídeos ótimos em relação ao arsênico albo. Vale a pena assistir todos, né? Porque cada um de nós vai trazer um aspecto que o outro não trouxe, né? Às vezes, olha, eu estou vendo aqui um quadro clínico, a Lisandra não falou, mas a professora Flávia falou, mas a professora Camille aventou que poderia, a professora Liliette também disse. Então,
vale a pena a gente conhecer todos, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Compartilhem esse vídeo e estaremos em breve para falar de outros arsênicos que não são tão falados, né? Que não são tão discutidos, mas que vale muito a pena a gente comentar um pouquinho sobre eles. Até o próximo vídeo, pessoal.